Olá! No vídeo de hoje falaremos a respeito da tutela de evidência. Nele, falaremos sobre o que é a tutela de evidência, faremos uma breve introdução, discorreremos sobre a sua natureza, o seu caráter provisório e também seus requisitos, entre outros temas que serão vistos por aqui. Bom, mas o que é a tutela de evidência? É uma espécie de tutela que ela está prevista no Código de Processo Civil Brasileiro, no artigo 311. Essa espécie de tutela, ela visa a antecipação provisória dos efeitos de sua decisão final. Ou seja, a tutela provisória permite que o juiz antecipe uma medida satisfativa ou cautelar, transferindo para o réu os ônus da demora. Dito de outro modo, é uma espécie de gênero de tutela provisória que, obviamente, não se titula a evidência, mas sim o direito de evidência, ou seja, é aquela situação jurídica que permite inferir um alto grau de probabilidade do direito substancial afirmado. Falaremos agora a respeito da cognição sumária e caráter provisório. A tutela de evidência é sempre deferida em cognição sumária e em caráter provisório. Portanto, precisará ser sempre substituída pelo provimento definitivo. Nas quatro hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil, há a possibilidade de que ela venha a ser revogada. Na primeira, o abuso do direito de defesa ou o intuito protelatório do réu pode justificar a medida, mas não é o suficiente para mostrar que o autor será vencedor. É possível que o réu abuse ou tente protelar o processo e que o juiz, ao final, reconheça que o autor não tenha razão e julgue improcedente a pretensão. O mesmo pode ocorrer nos três outros incisos. O juiz, ele pode deferir a tutela de evidência quando as obrigações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e haja tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante. Em síntese, a tutela de evidência não é definitiva e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Agora, vamos falar em relação à sua natureza. A evidência é um dos fundamentos principais da tutela provisória. Havendo a situação de evidência, o juiz poderá deferir a tutela provisória de qualquer uma das naturezas, ou seja, da tutela antecipada ou da tutela cautelar. Não há restrição que o juiz entenda adequado o deferimento da tutela cautelar. Vamos dar o exemplo de uma situação de cobrança, a cobrança do manifesto protelatório de acordo com o artigo 306 do Código de Processo Civil. Nessa situação de cobrança, o juiz poderá exigir que o réu faça o pagamento da cobrança ou ele poderá colocar as garantias de seus bens antes que seja realizada uma futura execução. Então, ele pode exigir tanto que o réu faça o pagamento, como ele pode exigir que, como garantia, os seus bens para uma futura execução. Então, dessa forma, conforme o artigo 294 do Código de Processo Civil, permite que a tutela provisória de natureza satisfativa ou cautelar possa ser fundamentada na urgência ou na evidência. Atualmente, não há restrição que seja significativa tanto para a tutela satisfativa quanto para a cautelar, pois podem estar fundadas em urgência ou em evidência. O que prevalece mesmo, de fato, é a escolha e a decisão final do juiz. Vamos falar agora sobre os requisitos da tutela de evidência. A tutela de evidência necessita de requerimento, ela não pode ser deferida de ofício, principalmente porque não traz risco à parte, então não tem justificativa do juiz conceder a medida sem que ela tenha sido requerida antes. A tutela de evidência só pode ser concedida em 4 hipóteses e elas estão no artigo 311 do Código de Processo Civil, em rol taxativo, ou seja, ela não pode ser concedida a não ser que seja dentro dessas 4 hipóteses. A primeira hipótese da tutela de evidência é quando a parte age de má fé, então ela tem condutas indevidas apenas para obter vantagens.
ela vai apresentar defesa, argumento inconsistente para ganhar tempo dentro do processo e conseguir adiar o julgamento, para que recaia o ônus da demora do processo. Quando o juiz identifica esse tipo de postura, ele pode não optar pela tutela de evidência, mas sim pela antecipação da lide, salvo se ele entender que há necessidade de reunir mais provas dentro do processo. Aí sim ele vai conceder a medida da tutela de evidência. A segunda hipótese da tutela de evidência são casos que podem ser comprovados apenas por provas documentais, não necessitando das provas orais. Então, nesse caso, nós temos dois requisitos cumulativos. Então, o primeiro é poder ser comprovado apenas por documentos e o segundo é que aquele pedido tenha tese firmada em julgamentos repetitivos, que no caso significa pacificação entre os tribunais sobre aquele assunto, ou que ele tenha súmula vinculante. A terceira hipótese da tutela de evidência está nos contratos de depósito. Lembrando que o contrato de depósito é aquele em que alguém entrega um bem a outra pessoa para que ele cuide, guarde aquele bem e depois devolva. Nesse caso, a empresa depositária, que é quem está guardando o bem, não quer devolver por algum motivo. Sendo assim, o juiz vai conceder a tutela de evidência, que vai ter um conteúdo específico, que será a ordem de entrega daquele bem, sob pena de multa. A quarta e última hipótese da tutela de evidência também tem dois requisitos cumulativos. O primeiro é que o autor tem fatos devidamente documentados e o segundo é que o réu não tem prova suficiente capaz de gerar dúvida razoável. Então aqui há a maior probabilidade que o direito do autor seja mais elevado, mas não há certeza disso, porque quando há certeza, ocorre a antecipação do julgamento, total ou parcial. A não irreversibilidade dos efeitos do provimento é requisito também da tutela de evidência? Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com essa pergunta. Do que se trata? Para respondê-la, a gente analisa o artigo 300, né? O parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Lá, ele fala especificamente das tutelas de urgência. Né? O que esse artigo fala? Que a tutela de urgência de natureza antecipada, ela não será concedida quando tiver o perigo de irreversibilidade, né, dos efeitos da decisão. Então, o que a gente analisa aqui? Que este artigo fala expressamente da tutela de urgência. Ele não traz um dispositivo equivalente para a tutela de evidência. Aqui, pessoal, é interessante analisar também que a tutela de evidência, ela ainda não há um julgamento definitivo, né? Então, assim, ela visa reprimir a conduta indevida do réu, né? E o risco de reversão dela é muito menor comparada à tutela de urgência. A tutela de evidência, ela pode ser revogada? Sim, ela pode ser revogada. E ela também pode perder a eficácia, né? Isso no caso de improcedência de pedido. Mas aqui, pessoal, é interessante a gente analisar o seguinte, que a probabilidade que isso ocorra é bem menor em relação à tutela de urgência, porque aqui é mais palpável a existência do direito. O Código Processual Civil atual, ele trouxe uma mudança em relação à situação da incontrovérsia de um ou mais pedidos ou parte deles, no sentido de que, antes, o Código Processual Civil de 1973, ele autorizava a concessão da tutela antecipada nesse regime. E hoje, não está mais entre as hipóteses, né, da evidência. O que mudou? Hoje, se o réu citado ele não impugnar um dos pedidos ou parte deles, né, e considerando que esse pedido seja autônomo em relação aos outros, né, a solução será o julgamento antecipado parcial do mérito. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha esclarecido as dúvidas do que é e como pode ser aplicada a tutela de evidência. Até a próxima!